Se você pudesse escolher um lugar para você visitar hoje, se eu pudesse te dar uma passagem assim, não vou te dar, beleza? Já estou avisando. Mas se eu pudesse te dar uma passagem para você viajar para um lugar, qualquer lugar, escolhe aí um lugar bem maneiro para você visitar, uma cidade, um monumento, algo assim. Eu tenho um sonho assim de visitar um lugar que eu acho que eu nunca vou realizar. Eu sou um pouco realista, mas beleza. É um lugar chamado Santorini, é uma cidade grega. É uma cidade assim, eu vejo na internet essa cidade. Então, várias casinhas pintadas de branco, tudo branco, não tem outra cor nas casas, só branco. Só que aí você vê aquele mar azul assim da Grécia, né? Aquele azul turquesa e as casinhas brancas. Pô, não tem nada melhor do que aquilo, né? A casinha branca e aquele mar ali. Tem um outro lugar que eu sonho também, que é visitar Israel, conhecer Israel. Pô, a terra de Jesus, né? Não sei se eu vou ter essa condição, mas, poxa, fica o sonho, né? Fica o sonho. Se eu não visitar Jerusalém, eu vou visitar Nova Jerusalém depois, né? Mais bonita, melhor e tudo mais. Poxa, se você pudesse escolher o lugar que você nasceu, pode trocar de lugar agora. Eu nasci numa cidade aqui próxima, uma cidade aqui pertinho. Pô, se eu pudesse escolher, cara... Não, vou ficar com a minha cidade. Vou ficar com a minha cidade para não ofender ninguém, né? Vou ficar com a minha cidade. Se você pudesse escolher essa cidade, você nasceria em outro lugar, outro país, de repente, né? A gente não nasceria no Brasil. A gente vai ler um texto que conta a história do nascimento de Jesus. O que a gente deve entender é que Jesus, ele planejou o seu nascimento como Deus. Jesus é o Deus eterno, eternamente Deus, de eternidade a eternidade, Deus. Jesus, ele sabia que ele nasceria, o Filho de Deus sabia que nasceria na pessoa de Jesus nesse lugar e planeja esse nascimento. E a forma como o nascimento se dá é uma forma totalmente especial. A gente vai ler um texto nessa noite que vai contar essa história. Então, Lucas está contando essa história. Quem é Lucas? É o evangelista. Lucas vai fazer uma pesquisa. Lucas conhece os apóstolos. Lucas certamente conhecia Paulo, provavelmente conhecia Pedro, Maria, os irmãos de Jesus. E Lucas registra a história da infância de Jesus. Se não fosse Lucas fazendo isso, a gente não saberia, né, nada da infância de Jesus. Então a gente vai ler uma história muito bonita nessa noite. E eu quero te convidar a abrir então o Evangelho de Lucas, se você já não abriu. Capítulo 2, a gente vai ler somente o verso 12. Todo mundo conseguiu? Quem puder dar carona aí para o irmão que está do lado aí, se não tem Bíblia. Lucas 2,12 diz assim, a palavra de Deus: isto lhes servirá de sinal, encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Somente esse versículo. O que esse trecho está contando, né? Lucas começa a contar a história de Jesus e tem algo nessa cena que é impressionante. A gente percebe que um anjo aparece para alguns pastores de ovelhas e o anjo vai dizer para esses pastores assim: olha, vocês estão convidados a verem o local do nascimento de Jesus. E quem é Jesus? Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o maior de todos, o Deus encarnado, aquele que viu que o ser igual a Deus não era algo a que devia apegar-se, mas se humilhou, tomou a forma de homem e se dedicou em sua morte de cruz no nosso lugar. Jesus vai nascer e os convidados para esse nascimento são alguns pastores de ovelhas. Você sabe como é que era a profissão desses caras nesse tempo? Os pastores de ovelhas não eram muito requisitados para nada. Essa não era uma profissão assim muito nobre. Na verdade, um pastor de ovelhas tinha cheiro de ovelha, beleza? Cheiro de bicho. Então ele convivia com o animal ali o dia todo, os animais fazem suas necessidades, os animais fazem aquilo que os animais fazem mesmo, e você ficava com cheiro de bicho. Aquela profissão era meio suja, então você era considerado uma pessoa relativamente suja. Nesse tempo não tinha shampoo para pet, nem para pessoa, não tinha desodorante Rexona, não tinha essas paradas. Então, com cheiro de bicho, aqueles homens foram convidados. E aqueles homens são convidados, então, para conhecerem o Filho de Deus nascido num lugar. Que cidade é essa que o Filho de Deus vai nascer?
o Filho de Deus vai nascer na menor cidade de todas. Você vai ver pela profecia do profeta Miqueias, no capítulo 5, verso 2, vai dizer assim, né? É o profeta falando para uma cidade, aí diz assim, Belém e Efrata, né? Belém de Judá, Belém, né, da tribo de Efraim. Belém, você que era considerada a menor cidade de todas, não vai ser assim para sempre. De você virá o Salvador do mundo, aquele que vai estabelecer um reino que vai durar para sempre. A história que é contada pelos anjos, e você deve entender que quando os anjos aparecem para os pastores, eles ficam com medo, e isso é algo impressionante. Sempre que alguém tem uma revelação de Deus, essa revelação traz medo para a pessoa. Por quê? Porque Deus é um Deus totalmente santo, e um Deus totalmente santo não habitaria no nosso meio, a gente totalmente impuro. Então o anjo aparece com a glória de Deus, aqueles homens ficam com medo, mas eles são convidados para uma festa, que é a festa do nascimento do Filho de Deus. Quando meu filho nasceu, meu primeiro filho chamado Isaac, a gente, planejou, né, todo o nascimento, e aí foi uma pessoa preparar o cabelo da minha esposa, e ela fez maquiagem e tal, e aí meu filho nasceu numa maternidade, graças a Deus a gente tinha plano de saúde, aí ele nasceu numa maternidade maneira. E aí a gente fez tipo uma festa assim, a gente chamou as pessoas, né, que a gente achava que tinha que chamar. Se você não foi convidado, paciência. A gente chamou a galera aí que tinha... Não, aí tinha que ser só família, aquele negócio, né, nascimento, ninguém quer ver isso, né, mas beleza. Aí a gente chamou a galera lá da família, e aí, cara, era o primeiro filho, né, e a gente é de uma cidade aqui do lado. Então, o que a gente fez? Aquela sala de cinema, era tipo, sem brincadeira, tinha isso. Tipo uma sala de cinema filmando, e aí o pessoal ficava vendo, cara, aquele nascimento mesmo, né? Aí a gente deu aquela festa, escolheu as pessoas, aquela sala de cinema e tudo muito bonito, né? Depois a gente até se arrependeu um pouco de ter feito isso tudo. Aí o segundo filho já não tem nada, né? O segundo filho teve nada... E não tem nem álbum de fotografia. Segundo filho, não. O primeiro tem, todo o álbum bonitinho. Segundo... Não tem nada, tadinha. A Esté ficou triste lá. Eles são convidados para verem essa cena dessa festa. Só que o nascimento do Filho de Deus não foi anunciado nos palácios do mundo. Então, os anjos não apareceram no palácio de César, no Império Romano, e disseram assim, cara, vai nascer hoje o rei que é maior do que todos os Césares que podem existir. Os anjos não apareceram nos palácios da China, havia um império na China, e disseram, vai nascer hoje o Filho de Deus. Não, os anjos apareceram para esses pastores fedidos, e disseram para esses pastores assim, olha, vocês vão testemunhar o nascimento do Filho de Deus, só que vai acontecer uma coisa que vocês não imaginam. O Salvador do mundo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que tinha sido profetizado que nasceria em Belém, que é a menor cidade de todas. E Belém, você deve entender que o nome Belém significa casa do pão. Então, o pão da vida nasce na casa do pão. O pão da vida vai nascer na casa do pão, só que ele não vai ter uma casa para nascer. Eu moro numa cidade aqui próxima, né? Aí por mais que minha cidade não seja muito rica, tem umas casas muito maneiras lá na minha cidade. Se você quiser fazer uma troca aí, você fala comigo. Estou querendo trocar. Tem umas casas bem maneiras na minha cidade. Jesus poderia, o Filho de Deus, poderia ter planejado o seu nascimento. Esse é o Deus eterno, o Deus para sempre. Ele mesmo planeja o seu próprio nascimento. Jesus poderia ter planejado o seu nascimento, ainda que na menor cidade, na melhor casa da menor cidade, mas não foi isso que ele fez. A Bíblia vai dizer nesse verso 12 que isso vai acontecer para servir de sinal. Jesus, no seu nascimento, de modo assim tão aterrorizante para nós e sujo, e estranho e até grotesco no seu nascimento, ele faz isso para que isso sirva de sinal. A vida toda de Jesus, desde o seu nascimento, é para que sirva de sinal para o outro.
é sempre apontando para o outro, é sempre de modo que o outro, que o próximo veja e tenha certeza de que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Se fosse só pelo Sermão da Montanha, se fosse só pelas parábolas, se fosse só pelos milagres, e eu sei que isso é muito, se fosse só pela cruz e pela ressurreição, a gente já poderia acreditar, e a gente já deveria acreditar. Jesus poderia exigir que a gente acreditasse, mas não, Ele quis dar para a gente mais um sinal de que Ele era um rei diferente de todos os outros, que Ele seria um rei servo, que Ele seria aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Há quem diga que Jesus foi um favelado. Jesus não nasceu numa favela, Jesus não foi um favelado. Pior, meus irmãos, Jesus não teve casa para nascer. Jesus não nasceu onde nascem seres humanos. Jesus nasceu onde nascem animais. Jesus nasceu num estábulo. Jesus nasceu num estábulo. E Ele faz isso para que a gente possa ter certeza. O grande sinal que foi anunciado para os pastores foi esse: olha, além de nascer na menor cidade de todas, tem algo que o profeta Miqueias não contou para vocês, mas a gente vai contar agora. O Filho de Deus, que é dono de todas as coisas, o Filho de Deus, que é dono de todas as casas, de todos os palácios, de todos os impérios, de todas as vidas, de toda a história, o Filho de Deus vai nascer num estábulo, para que vocês creiam no Filho de Deus. Poxa, isso é maravilhoso demais, não é, cara? Desde o início da história de Jesus, a sua história aponta para a cruz. Tem um quadro chamado A Sombra da Morte, e eu gosto muito dessa pintura, porque é Jesus numa carpintaria, ao fundo, aqueles instrumentos de carpinteiro, ele à frente, e a sua sombra é projetada, e a sombra que é projetada do corpo de Jesus, não é a sombra do corpo de Jesus, é a sombra da cruz. O quadro significa que desde sempre, em toda a história, tudo na vida de Jesus aponta para o seu serviço, para o seu sacrifício, aponta para essa doação que Ele faz. Jesus nasce para que sirva de sinal para nós. Deus poderia ter feito qualquer sinal, poderia ter posto uma luz neon apontando, neon é coisa de velho, né? Poderia ter posto uma luz de LED apontando, é aqui, é aqui. Jesus poderia ter reunido todas as estrelas de todas as galáxias, apontando para a direção. Todas as estrelas obedecem ao seu chamado, todas as estrelas sempre. Jesus, um bebê que não tinha berço e ficou numa manjedoura, no lugar onde os animais comem. Jesus, um bebê, sustentava todo o universo e todas as vidas de todo o universo, ainda bebê, Ele plenamente Deus, plenamente homem, para resgatar a gente. Jesus poderia ter feito qualquer sinal, a vida dele poderia ser um pouquinho mais fácil, ou menos difícil, pelo menos para nascer numa casa, mas não, Ele faz isso para que a gente creia. Essa é a primeira consideração, e única que a gente vai fazer essa noite. O Filho de Deus nasce em um estábulo de Belém, para que isso nos sirva como sinal. Ele é um rei diferente de todos os outros, Ele é um rei servo, Ele é o rei que amarra na cintura a toalha dos escravos e lava os pés dos seus discípulos. É esse que é o nosso Salvador. Aleluia. Como que a gente pode aplicar esse texto à nossa vida? Duas aplicações somente. Primeira aplicação: aproxime-se de Jesus. Aproxime-se de Jesus. Como que a gente pode fazer isso? A gente tem que olhar para o exemplo de Jesus de humildade, e a gente tem que buscar nesse exemplo de humildade, através da leitura da palavra e oração, a gente tem que buscar essa humildade que Jesus possuía, Tem uma música que eu gosto muito que diz assim: onde está a honra dos orgulhosos? Vocês conhecem essa? Rebanhão? Isso aí é da galera, de outro tempo, Onde está a honra dos orgulhosos?
A sabedoria mora com gente humilde. Cara, no reino de Deus não tem crente marrento, beleza? Se é marrento, não é crente. Eu falo isso para os adolescentes. Pô, você pode ser adolescente marrento, mas você não vai ser crente. Se é crente, cara, toda marra acaba, tudo isso acaba, né? Com certeza. Eu lembro que quando eu me converti, e eu passei por essa experiência com 15 anos, uma coisa, entre muitas, né? Uma coisa que ficou muito gravada no meu coração foi a seguinte: eu reparei que eu andava com as pessoas da escola, que eram as pessoas assim mais relevantes, populares, destacadas, as pessoas mais legais assim da escola. Eu reparei que eu era torpe e sujo a esse ponto de escolher as pessoas com as quais eu andava, achando que eu era superior a outras pessoas. E aí, quando eu me converti, cara, eu tomei uma decisão de, sair daquele grupinho ali da escola e passar para o grupo da galera que era rejeitada na escola. Eram os descartados da escola. Sabe aquele que fica sozinho, aquele que é zoado o tempo todo, que sofre bullying, aquele que todo mundo despreza, aquele que dizem que é fedido, aquele que dizem que tem bafo, aquele que dizem que não tem valor, aquele que é desprezado. Era a minha galera agora. Era a galera com a qual eu andava na escola. E eu tentava demonstrar para eles a glória de Jesus Cristo e o amor de Jesus Cristo. Aproxime-se de Jesus, essa é a regra. Se você quiser uma forma de mensurar a maturidade cristã de alguém, quanto mais humilde for a pessoa e mais serva for ela, você vai perceber que ela está mais pertinho de Jesus. Quanto menos, menos pertinho de Jesus. É sempre assim. No nosso meio tem que ser assim. Então, maridos, sejam servos das suas esposas. E seu casamento vai durar para sempre, beleza? Esposas, sejam servas dos seus maridos. Seus casamentos vão florescer, vão durar. A disputa dentro de casa não deveria ser para quem é maior. A disputa deveria ser para quem é menor. É assim no reino de Deus, não será assim entre vocês. Entre vocês vai ser assim. Quem for o menor vai ser o maior. Aqueles que se humilham são exaltados, os que se exaltam são humilhados, os últimos são os primeiros. Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas se você disser uma só palavra, meu servo vai ser curado. Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Você vai reparar, né, que em todas essas falas, aqueles que se aproximam de Jesus são humildes e em humilhação se aproximam de Jesus, né? Lembra daquela parábola? 2 vão para o templo, 2 sobem para o templo, um ora assim: Senhor, obrigado que eu não sou igual a esse aqui. O outro ora assim: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Senhor, tem misericórdia. Não consigo nem olhar para o alto. Tem misericórdia. O reino de Deus é um reino de servos, é um reino de humildes. Esse é o reino de Deus. Segunda aplicação, tentando ser bem mais prático: sirva aos seus irmãos. E como que você vai fazer isso? Você deve escolher os pequeninos de Jesus Cristo. Então, aqui na igreja a gente tem uns grupos que servem. A gente chama aqui de ministério. Só que para quem vem de fora, se fala ministério, parece que é coisa do governo, né? Ah, tem um ministério, que a gente é crente. Aí a gente fala ministério, a gente entende. Mas a pessoa está aqui, chegou, visitante, tem um ministério aqui, não quero esse negócio de ministério. Ministério. Não, tem um grupo que serve. Cara, você quer servir os pequeninos de Jesus? Sirva no Kids ali, as crianças. Cara, você vai ver a bênção que é, o desafio que é também servir as crianças, né? Porque a criança é totalmente espontânea, a criança fala mesmo e não tem trava, né? Esses dias eu fui fazer uma participação ali no Kids, aí me vesti de Batman para fazer a participação. Rapaz, na hora que eu cheguei, eles falaram assim: não é o Batman nada, é o tio. Já acabaram já com toda, né? Para interpretar ali. Aí a professora perguntou: mas ele é forte ou é fraco? Aí as crianças: é fraco. Mas ele é grande ou é pequeno? Pequeno. Nessa parte do pequeno eu fiquei ofendido, porque bota um tênis alto para ver se...
Criança é assim, cara, você vai se expor ali para as crianças, né? Qualquer coisa pode acontecer, mas é maneiro demais. Por quê, cara? Porque o reino de Deus é delas. É delas, beleza? Não é nossa, é delas. E aí a gente vai servir essas crianças e vai ver essa galera, tendo o coração tocado por Jesus. E a gente vê coisas maravilhosas, né? Coisas que se vêem em avivamentos, assim. Quando você vê uma criança que foi tocada mesmo por Jesus, uma criança orando, e você ouve aquelas palavras de oração que você percebe assim, cara, isso não é meu filho que está orando desse jeito. É o Espírito Santo que está orando através dele mesmo. Uma criança não diz isso que meu filho está dizendo, né? E você vê o resultado desse tipo de trabalho, de dedicação. Agora, isso requer, obviamente, esforço, né, para o bem do outro. O ministério dos teens aqui, dos adolescentes na igreja, cara, um ministério, muito difícil. Quem quer servir os adolescentes, cara? Mas é bênção demais. Então, o que nos impede de participar desses ministérios? A gente tem um grupo de inclusão aqui na igreja, vários grupos, né? Mas entre eles a galera das Libras aí, fazendo um trabalho sensacional. Você sabia que o grupo menos alcançado no Brasil pelo cristianismo é o grupo dos surdos? Não são populações indígenas, não são populações ribeirinhas, não é o interior do sertão, são os surdos, a população menos alcançada pelo cristianismo no Brasil. As estatísticas são de menos de 1%, 0, não sei quantos por cento. Menos de 1% dos surdos conhecem a palavra de Deus e tiveram a oportunidade de se abrir para o Evangelho de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, eu estou pregando, mas tem alguém ali traduzindo essa mensagem para que o Evangelho chegue nesses corações, né? Isso é bonito demais. Quebre as panelinhas que podem acontecer aqui na igreja, beleza? A gente tem uns grupos assim, eu digo por mim mesmo, irmãos. Tem uma galera que é chapa, que está tudo certo, que eu vou só rir, é só alegria, tudo legal. É muito mais confortável para mim andar com essa galerinha, chapa. Mas, se você reparar bem, e eu já reparei algumas vezes, algumas pessoas ficam sozinhas. Pode parecer absurdo, tem um grupo de adolescentes aqui do UP. A gente tem 60, 70 adolescentes aqui. Eu vejo alguns adolescentes sozinhos. Adolescente, cara. Adolescente tem que andar todo mundo junto, não existe isso. Mas você vê adolescente sozinho. Por quê, cara? Porque muitas vezes a gente não está olhando para o lado, a gente está olhando para a gente. E a gente quer só o nosso benefício, né? Venha a nós o nosso reino. Mas a gente tem que olhar para essa galera que pode estar sendo excluída. A gente precisa incluir, galera, aqui no corpo da igreja. Seria uma vergonha para nós, né? Se acabasse o nosso culto e ficasse alguém sozinho ali, sem ter com quem conversar, com quem trocar uma ideia. Esse não é o reino de Deus. Entre a gente não tem rivalidade nenhuma. Então, por exemplo, eu cuido dos adolescentes, o Felipe cuida do Gol. O Gol está bombando, graças a Deus. E eu estou feliz da vida por isso. Glória a Deus por isso. Um dia meus filhos vão ser do Gol. Que bênção. E o Kids está muito maneiro agora. O Kids está, legal demais aí. Beleza. Meus filhos estão lá. E eu estou feliz da vida. Então, não existem esses subgrupos. Nós somos todos da mesma igreja, da igreja oceânica. Ao mesmo tempo, por mais que a gente tenha as células para facilitarem esse contato, né, para que ninguém fique sozinho, a gente tem que realmente ficar ligado se ninguém está sozinho, né? Esses dias uma família me procurou e falou de um filho, né, que estava se sentindo sozinho aí no nosso meio, dos adolescentes. E eu fiquei pensando assim, será? Não é possível, será? Cara, eu constatei que ele realmente ficava sozinho. Às vezes a gente não está enxergando, eu não estava enxergando, eu estava ali na frente e não estava enxergando, que ele ficava sozinho. Então a gente tem que tentar incluir. Se você disser assim para mim, Cláudio, mas eu não tenho tempo para me dedicar ao Kids, ao Teen, eu não tenho tempo para me dedicar às Libras, eu não tenho tempo para isso. Cara, você tem tempo de orar? Pelo menos assim, indo para o trabalho, qualquer momento, lavando a louça, fazendo alguma coisa, você consegue orar?
Pô, chega para a galera do Kids e fala assim, olha, eu não tenho tempo de participar aqui do ministério como professor tal, mas eu vou me comprometer de orar por esse ministério. Pô, cara, olha que bem que você vai fazer, cara, isso vai ser maravilhoso. Se você disser para mim, ó, eu vou orar pelo UP, que é o grupo de adolescentes aqui da igreja, cara, que bênção que vai ser para a gente precisa disso, a gente precisa da sua oração. Procure o líder da sua célula nessa semana e pergunte para ele assim, como é que eu posso ajudar na célula? Que é uma aplicação bem prática. Então assim, procure o líder da sua célula e pergunte para ele assim, cara, o que eu faço? Ó, ele vai te dar uma lista para você orar, vai te dar um serviço para você fazer, uma louça para lavar, vai fazer uma parada legal para você, beleza? Cara, ele vai arrumar, como diz minha sogra, faz alguma coisa para agradar a Deus. Minha sogra olha para a louça e me vê sentado assim, aí ela fala, meu filho, faz alguma coisa para agradar a Deus. Já sei que ela está mandando lavar a louça, aí eu tenho que levantar. Cara, faz alguma coisa para agradar a Deus, beleza? Pergunta para o líder da sua célula como que você ajuda. Procura a galera dos ministérios aqui da igreja para saber como você ajuda. Você entende, cara? Você vai fazer parte dessa obra gloriosa. A obra do Filho de Deus que se doou desde o seu nascimento para que servisse de sinal para que a gente cresça. O Filho de Deus que foi servo desde o seu nascimento e se submeteu a uma morte terrível, que foi a morte de cruz, para que a gente pudesse ser salvo. Nessa época que eu me converti, né, eu fiquei meditando nessas coisas, né? Cara, quando Deus mostrou para mim, né, nesse período, toda a vileza, assim, a maldade do meu coração e toda a podridão, assim, de quem eu era, né? E a gente, por exemplo, nessa época de que teve esse carnaval aí maluco, né? A gente olha para tudo que aconteceu lá no carnaval e tal, tudo de ruim, né? E eu penso assim, poxa, seria eu lá fora, fazendo todas aquelas atrocidades ou pior, se não fosse esse encontro decisivo de Jesus Cristo na minha vida. Com 15 anos, cara, Jesus rasgou o meu coração assim completamente. Quando Ele me mostrou quem eu era e o que Ele fez por mim, e o seu nascimento tão sujo, por causa da minha sujeira, eu que deveria ter nascido no estábulo, irmãos, mas Ele que nasceu no estábulo para me salvar. Quando Jesus rasgou meu coração, cara, jogou toda a marrentice fora. Eu não podia ser mais marrento, não. Olha o que Jesus fez por nós, irmãos. Quem que vai ser marrento depois disso, né? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela obra do Teu Filho tão maravilhosa. Ela transformou o nosso coração, modificou tudo na nossa história, Pai. Ainda que a gente não seja aquilo que a gente gostaria, a gente não é mais o que a gente sempre foi, Senhor. Hoje a gente é separado por Ti, pelo Teu Evangelho, pelo sangue do Teu Filho, pela Tua salvação, Senhor. Hoje a gente é chamado de santo e de justo na Tua presença, Senhor. E a gente sabe que isso só foi possível pelo nascimento do Teu Filho. Obrigado, Pai. Nós vimos esse sinal, nós enxergamos esse sinal, nós cremos nesse sinal, Pai, e somos felizes por isso, Senhor. O Senhor nos salvou pela vida do Teu Filho. Faz com que a nossa vida seja usada para a Tua glória, Pai. Que a nossa salvação não resulte do nosso serviço, mas em nosso serviço, Senhor, em nome de Jesus. Que a gente possa mostrar, Pai, para o mundo o quanto que a gente Te ama, servindo os nossos irmãos, Pai, principalmente os excluídos, os pequeninos, os que são deixados de lado, Senhor, que ninguém seja deixado de lado, Pai, que não fique um só para trás aqui nessa igreja, Senhor, por favor, Pai, é o que a gente Te pede e Te clama, que nessa semana seja realmente uma semana de mudança, Pai, que as pessoas sejam motivadas não pelo que eu falei, mas pelo Teu Espírito a procurarem os líderes para o serviço, Pai, que a gente possa testemunhar para o mundo, assim como o Teu Filho e você, Pai,
eram um, que essa igreja seja uma só, Pai, para testemunho, para que os outros creiam no Teu reino, no Teu nome, na Tua salvação, no Teu evangelho. No nome de Jesus a gente ora, amém.